apresentar o seu trabalho e, antemão, te agradecemos a sua presença, a honra de ter aqui conosco, trazendo um pedacinho da doutrina, um pedacinho de Tia Neiva, um pedacinho de si próprio para o engrandecimento desse nosso trabalho. Então, a partir desse instante, em Cristo Jesus, eu passo com muito carinho a palavra e o comando desta palestra ao mestre José Carlos de Tumaré. Boa sorte, salve Deus. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Eu que agradeço esta oportunidade de estar aqui com vocês, nesta recepção tão calorosa desse povo de Naroni, neste reencontro com esses mestres do amanhecer. E realmente fui surpreendido por este convite do adjunto Naroni para falar sobre esta extensa jornada que nós temos de Capela ao Vale do Amanhecer, o que traz a transcendentalidade da nossa doutrina, as nossas raízes, o que nós temos feito em relação a todo o trabalho que nos foi deixado por Tia Neiva. Eu gostaria de começar, e vocês me desculpem se vou ter algumas coisas para ler, porque realmente são documentos que foram deixados na nossa história e que não dependem de interpretações. Em determinados momentos eu vou ler, mas aqui o Naroni tem cópia desse trabalho, de modo que quem quiser depois fale com ele. E nós começamos por Capela, a nossa origem, onde nós estávamos em uma situação de desarmonia e por isso mesmo fomos chamados para uma missão redentora dos nossos espíritos. E todos sabemos que existe uma correlação muito grande entre todos nós e este povo que estava aqui nesta terra, porque a nossa missão foi exatamente de conseguir fazer a espiritualização do homem. Naquela época, há cerca de 38 milhões de anos, o homem tinha conseguido a sua evolução nos três reinos da natureza, a Terra já estava praticamente estabelecida, e o que acontecia era estar o homem já vivendo numa fase adiantada da sua existência no planeta, conseguindo desta forma já se reunir em grupos, em tribos, já ter um desenvolvimento mental bem acentuado, distinguindo perfeitamente dos demais animais e fazendo com que realmente ele estivesse pronto para receber esta nossa missão. Então, nos anos 60, quando iniciava a sua jornada para concretizar a doutrina do amanhecer, Tia Neiva teve os primeiros desdobramentos nos quais manteve contato com seres de outro planeta. Em seu livro de 2000, A Construção de Dois Planos, o mestre Tumushi nos relata a primeira viagem de Paptaria 108 da Capela, na constelação do Cocheiro. A bordo de uma nave cheia de instrumentos, Johnson Prata conduziu o planeta Monstro, assim denominado por ser muitas vezes maior que a Terra e ser considerada a sexta entre as estrelas mais brilhantes. Johnson Prata explicou que aquela bela bola luminosa, gasosa e colorida, era composta por 4 mundos diferentes e separados. Um deles chamava-se Umbanda, que significa banda de Deus ou lado de Deus, e era a parte pura do planeta. Outro era a Capela, que significa última espera ou guarnição do lixo de Deus. Ali vivem os seres a quem chamamos Cavaleiros de Oxóssi, seres físicos que têm importante função na Terra e se apresentam desmaterializados. Os habitantes de Capela são gente como nós, espíritos ocupando corpos físicos, moleculares, mas sua composição é diferente da nossa. Capelinos trabalham junto a nós, muitos encarnados na Terra, humanos como nós, outros no plano etéreo, como nossos mentores ou guias missionários. Tia Neiva ficou surpresa ao ser apresentada ao capelino chamado Stuart, a quem sempre conheceu como nosso querido Tiãozinho. Assim, os capelinos tentam mudar os rumos da humanidade na Terra
instruindo espíritos que aqui voltam a reencarnar, auxiliando os desencarnados nas casas transitórias, atuando como missionários encarnados, ensinando, protegendo, amparando o homem em sua jornada de volta ao planeta Mãe. Os espíritos que se comunicam conosco são seres físicos, lidam com processos materiais, diferenciados, portanto, dos processos dos espíritos e têm uma tarefa a executar. Utilizam nossa mediunidade e também fazem suas projeções de capela diretamente para os espaçonaves das almacenes. Esta ligação foi feita por força de nossa missão na Terra, para onde viemos espiritualizar o homem que aqui existia, fruto da evolução do planeta, mas que se encontrava em estágio primitivo. Esta missão foi a oportunidade que os grandes espíritos nos concederam para buscar a harmonia que nos faltava para poder continuar nossas vidas em capela. Na verdade, esta missão tinha como objetivo primordial estabelecer as bases do sistema crístico neste planeta, obra que seria desencadeada com a chegada à Terra do Divino e amado Mestre Jesus. Nós temos aqui um esboço de como estava a Terra quando aqui chegamos vindos de capela. Temos aqui esta parte que está ainda com um bloco de terra, que foi a Egéia. Aqui a cordilheira que se formou quando esta parte, que é a Índia, se juntou ao continente asiático, formando uma cadeia de montanhas, os Himalaias, que até hoje continua crescendo, se elevando um pouco a cada ano pela força dos movimentos das placas terrestres. Então nós desembarcamos de capela, aqui nos Himalaias, nesta região aqui da Mesopotâmia, aqui em Egéia. Esta parte é a Hiperbórea, que nós temos em várias histórias gregas. Apolo saía de Delfos e ia para a Hiperbórea. E então a Hiperbórea é o que hoje nós temos a Groenlândia, temos o Polo Norte. Era uma terra que era chamada Terra Além do Vento Norte. Desembarcamos também na Atlântida, este verdadeiro continente que existia aqui no Oceano Atlântico, ficando mais tarde submerso. A África, o Saara ainda era o mar. Nós desembarcamos aqui no sul da África, mais ou menos nessa parte intermediária, e desembarcamos nos Andes. Temos assim uma situação de equilíbrio quase que perfeito entre esses pontos de descida. Segundo o relato de própria Tia Neiva, Pai Santa Branca supervisionava todas estas bases capelinas na Terra e que encontraram nos seus locais de descida diversos tipos já de homem colonizado. Homem que já vivia numa sociedade primitiva, mas que já tinha sua ideia como família, de defender os seus filhos mais fracos, de poder, enfim, já receber esta parte da espiritualização para poder conduzir a sua missão. Aqui nos Himalaias nós temos um ponto principal, que foi esse estabelecimento que até hoje nós invocamos quando falamos no mundo encantado dos Himalaias. Quando nós sabemos que toda esta força que aqui chegou continua atuante, se projetou no tempo de Jesus, fez com que nós pudéssemos elevar o nosso espírito com a ajuda sempre dessas forças, dessas raízes que nos chegaram aqui dos Himalaias. Da Egéia, nós temos também dois campos principais, que foi a formação do Egito e a formação aqui da Palestina. A Egéia sucumbiu
este efeito das águas, Tia Leiva falava que os equitumães eram praticamente indestrutíveis. Somente as águas poderiam destruí-los. Aconteceu conosco aqui, quando foi formado o Titicaca, que vocês sabem bem a história, que foi uma civilização equitumã, que veio o Pai Serra Branca, o Espírito, que é o Pai Serra Branca, veio e destruiu aquela civilização equitumã, formando o Lago Titicaca, que é chamado a Lágrima da Estrela Cadente. Então nós temos na Bíblia, nas outras religiões, nas outras correntes, nós temos sempre os relatos do dilúvio, o grande dilúvio destruidor, mas na realidade nós tivemos vários dilúvios que foram agindo quando era necessária uma desintegração. Aqui na Lemúria, uma parte foi dividida, formando o que hoje nós temos a Austrália, algumas ilhas ali do Pacífico, e ficou esta parte que formou a ilha de Omeokam. Omeokam foi a ilha para onde o Pai Serra Branca, conduzindo aqueles espíritos que estavam aqui nesta raiz andina, por força de perseguições, de dificuldades com os animais, com os índios, ele foi para o Omeokam, sendo que hoje só restam 2 pontos desse grande continente, que são a Ilha da Páscoa e o arquipélago do Havaí. E assim nós temos esta divisão, que foi também a divisão que deu a origem a estas forças que se separaram, porque havia o espírito nosso trabalhando e havia aqueles homens que já eram naturais da Terra, as várias raças que estavam espalhadas por esses continentes. E o que fizeram os capelinos? Desceram exatamente nos locais onde havia uma civilização mais avançada um pouquinho, onde aqueles espíritos já tinham passado daquele nível animal e estavam dentro de um aspecto racional, tendo então melhores condições de absorver a doutrina, de absorver aqueles fatos que lhes eram trazidos pelos capelinos. Aqui nessa região, por exemplo, até hoje são os aborígenes mais atrasados do planeta. Muitos aqui ainda não entraram nem na Idade da Pedra. Então a gente vê que são espíritos que estão em evolução, mas que não tinham condições nessa época de receber os capelinos. Temos assim, a partir, vamos começar aqui do Himalaia, houve uma corrente que começou a trabalhar esse povo chinês. Eles já tinham um império, eles já tinham rudimentos de conhecimentos da natureza, inclusive absorveram rapidamente essas noções do espírito através da figura de Buda. Buda foi um espírito, Buda significa iluminado, foi um espírito que teve como sua missão exatamente fazer a espiritualização desse grande povo aqui de raça amarela, e foi através de Buda que houve uma concentração das mentes em torno da espiritualidade. Quando, depois de Buda, houve uma divisão no budismo, nós tivemos aqui a permanência da nossa raiz do Himalaia. Tivemos, saindo aqui do Himalaia, vindo para esta região da Índia, nós tivemos o Mahayana, que é uma derivação do budismo, que foi conduzida pelo príncipe sacerdote Rama. Esta raiz chega até nós com a consagração dos adjuntos, mais tarde incorporada na nossa emissão, quando nós somos Rama 2000. Tivemos o príncipe Rama
força de rama, de Arjuna Rama, que era responsável pelo sexto raio, que foi o grande príncipe que veio da região aqui dos arianos, que é uma raiz da Mesopotâmia, e veio até aqui para fazer, então, o encontro dessas duas raízes, da Mesopotâmia e do Himalaia, gerando Rama, o Arjuna Rama. Isso nós, até hoje, nós puxamos essas raízes. Aqui, para esta região, foi o Narayana, que nós deixamos de lado, e aqui continuamos puxando esta raiz, juntamente com a raiz do Himalaia, quando nós falamos nos Lamas, no Dalai Lama, a força que nós puxamos, especialmente na nossa elevação de espadas. E assim nós temos este encontro já de duas raízes dentro da força que nós puxamos. A raiz dos hiperbóreos, que foi também consumida pela água e se transformou depois no polo, no nosso polo norte, na Groenlândia, naquelas terras do norte dos Estados da América do Norte. Nós temos especialmente a raiz celta, os druidas, que fizeram vários trabalhos na pedra, até hoje existentes, como este aí de Stonehenge, e que são trabalhos cabalísticos, puxadas de forças cósmicas e de forças da Terra, que nós chamamos telúricas, e que são usadas até hoje dentro exatamente da nossa doutrina. Nós temos aqui este exemplo das chamadas ginas. Ginas são esses monumentos de pedra que os celtas, através de seus druidas, os druidas eram os sacerdotes, os que conheciam os segredos da manipulação dessas forças, e faziam a manipulação dentro desses recintos, com essas ginas, que chamamos essas pedras, que eram protegidas pela força exatamente dos elementos da Terra. E eram pontos de contato com as energias cósmicas e estas cósmicas, e ali eram recebidas grandes forças para o desenvolvimento de todo este povo que foi influenciar na Europa, que influenciou a formação de Roma e que chegou até hoje. Nós temos uma reconstituição artística da destruição da Atlântida. A Atlântida alcançou um nível muito grande de desenvolvimento, mas os homens quiseram se chegar ao nível de Deus. Fizeram muitas e muitas coisas além do que lhes era permitido, e assim a espiritualidade trouxe a destruição, a submersão da Atlântida. Vemos aqui a cidade sendo invadida pelas águas, o mar revolto. Aqui alguns sobreviventes, os animais ainda daquela época, que ficaram em partes mais elevadas. Muitos daqui então saíram, estavam em condições de escapar do maremoto, de não afundar, de conduzirem aquela raiz para a América, para a África e para a Europa. Aqui havia três qualidades de povo em Atlântida. Havia os vermelhos, que saíram e vieram formar então as tribos dos nossos índios, especialmente nos Estados Unidos, que até hoje são denominados peles vermelhas, que foi o cruzamento dos elementos que havia, dos índios que havia na América com os atlânticos. Saiu um povo que era uma combinação, vamos dizer assim, talvez um castanho de pele castanha, que eram os sumérios.
os semitas foram para o norte da África, os que conseguiram escapar, e é claro que aqueles que conseguiram escapar eram missionários que tinham suas missões, que a espiritualidade se incumbiu de conduzi-los aonde eles deveriam estar, e outros foram para a região da Península Ibérica, formadora daqueles povos que deram origem aos portugueses e aos espanhóis. Esta é uma cena reconstituída das ruínas de um palácio da Egéia, a região que deu origem à Grécia e de onde saíram as linhas do povo grego, do Egito e dos hebreus. Nós vemos aqui uma situação pacífica. Estes palácios tinham essas pinturas, não havia qualquer pintura de guerra, como se não houvesse violência, houvesse sempre essa harmonia. Mas acontece que estas são as origens exatamente do povo que maior progresso deu à humanidade, que foi o grego, o hebreu, especialmente o egípcio, onde nós também vamos buscar as nossas forças nos nossos trabalhos, nas raízes dos Ramsés, no Egito, na Grécia de Apolo, de Delfos, e dos hebreus, com a figura luminosa do nosso divino e amado Mestre Jesus. Mas vemos assim um quadro de paz, de harmonia, porém que também estava fadado, e aí nós não sabemos por que critérios, a uma transformação muito grande. Vemos aí a destruição da Egéia. Ainda hoje, no Mar Grego existe, onde tem a ilha de Tira, existe a boca deste vulcão que praticamente tem uma explosão, muitas vezes uma bomba atômica, nesta região da Egéia, e formando as ilhas do Mar Grego, do Mar Egeu, fazendo com que todos esses espíritos também cumprissem uma parte da sua missão na Terra, sendo destruídos mais uma vez pela água, pelo dilúvio. E assim, fomos cumprindo nossas etapas, porque sabemos que a espiritualidade não tem pressa. Nós temos muita coisa a fazer, já fizemos muito, mas a questão de tempo e de espaço são fatores nossos aqui da Terra, do espírito encarnado, quando o nosso espírito, nos planos espirituais, vive a eternidade. Não existe tempo, não existe espaço. Para nós, 1000 anos é muito. Para o espírito, 1000 anos é pouquíssima coisa. E então, nós vemos aí, mais uma vez, o dilúvio presente no fechamento de ciclo. Os nossos ciclos sempre são fechados de uma forma violenta, e aí se formou mais um. Aqui nós temos o mundo grego, depois da explosão, que é mais ou menos nesta região que estava. A Egéia pegava toda esta parte aqui, né, e afundou, dando formação então a este mar Egeu e essas ilhas todas. Nós formamos também aqui o Peloponeso. É uma parte da Egéia, essa parte aqui do Peloponeso. Aqui temos Esparta, e na parte da Grécia nós temos aqui toda esta formação também que foi feita a partir da Egéia. Temos aqui Atenas, Tebas e Delfos. Esta Grécia do tempo de Péricles. O poder grego
que estavam aqui concentrados exatamente em volta de Atenas, com seus pensadores, com aqueles espíritos também que vieram em missão, mas que se deixaram levar por um fator que é muito importante nós termos sempre em mente, que foi a vaidade, aquela vontade de ser verdadeiro Deus, de se superar, achando que pode fazer coisas que realmente aos nossos espíritos não era permitido. Nós tivemos sim grandes pensadores, todas essas regiões, nós tivemos esta influência grega, que nós temos a Macedônia, né? E elas ficaram, essas regiões, praticamente influenciadas por espíritos de alto grau de racionalização. A época luminosa de Péricles, que trouxe um desenvolvimento muito grande às suas obras de arte, aquele apoio aos grandes filósofos. Dizemos mesmo que foi marcada de tal forma que se passou a chamar-se o século de Péricles. E na época de Péricles, 5 séculos antes de Cristo, a influência romana e grega se fazia por toda esta região. Foi a corrente, a raiz grega que saiu de Egéia e se estabeleceu. E nós, essa nossa tribo, estava aqui em Esparta. Só que conosco aconteceu o contrário. Em vez de nós nos elevarmos para a racionalização da nossa existência, para aquela composição do nosso espírito, nós fomos levados pela violência. Éramos guerreiros terríveis. Fazíamos da nossa sociedade uma sociedade voltada única e exclusivamente para a guerra. Aquele que apresentava algum defeito físico, alguma espécie de fraqueza, ele era destruído. Nós não dávamos a menor importância à mulher como um outro espírito igual ao nosso. Era apenas uma função de ser a mãe, de ser a condutora dos serviços caseiros, e nós nos dedicávamos a ela. Nesta época, muitos espíritos foram desintegrados. Por quê? Não havia mais condição de recuperação. Haviam perdido toda a sua condição de espíritos a caminho de Deus. Foram então desintegrados. Foi a morte mais terrível que nós temos que temer, que é a morte do espírito. E assim, nós consideramos Esparta como o final da grande escadaria que nós andamos desde que nós chegamos de Caverna. Em Esparta, nós recebemos uma missão nova, condizente com as nossas aptidões na época, que era exatamente esse espírito bélico, esta selvageria que nós tínhamos, que foi conter a expansão do racionalismo grego, que estava ameaçando a nossa missão na Terra. A Grécia era o grande centro do mundo na época, e nós tivemos que enfrentar Péricles, que com toda a sua força do seu espírito, ainda manteve acesa a chama de um Deus desconhecido. A ideia de um Deus que seria único e desconhecido. Tanto que ele tinha um altar, fez em Atenas um altar que estava vazio, porque ele achava que ali era o altar de Deus, o Deus desconhecido. Mas essa ideia estava ameaçada, embora nós tivéssemos Sócrates, grande filósofo, acreditando na reencarnação, acreditando na vida depois da morte, acreditando no Deus único, e o que sobrou para ele foi a saída pelo suicídio, porque a sociedade já estava muito racionalizada, já não aceitava aqueles conceitos de Sócrates, e então coube a nós, aqui de Esparta, sem preparo, mas com muita vontade, liquidar com a Grécia. Declaramos
as guerras do Peloponeso, né? Foi a guerra exatamente daqui contra Atenas e o mundo grego. E o mundo grego, nesta época, vocês veem, era bem grande. E nós nos limitávamos a esta parte aqui do Peloponeso e conseguimos, pela nossa força física, pelo nosso espírito guerreiro, destruir Esparta, destruir Atenas, destruir o Império Grego, e assim fizemos com que se mantivessem as nossas raízes, para que pudéssemos, no futuro, encontrar tudo isto que nós buscávamos, que era a nossa volta ao planeta de origem, a nossa volta à Capela. Mas nós rolamos uma escada muito grande. Nós tínhamos que começar degrau por degrau a galgar esta escada novamente, para podermos um dia chegarmos à Capela. E aqui, deste mundo grego, também saiu uma raiz que foi para a Europa, na Itália, e junto à raiz ariana dos etruscos foi formada Roma. E aqui saíram os egípcios, que tinham aqui estado em Egéia, e foram formar então a grande civilização egípcia. No Egito, nós deixamos as grandes marcas da nossa passagem, até hoje discutidas, as pirâmides, mas que foram concentradores de energia da Terra, telúrica, energia cósmica e afrocósmica. Tivemos essa nossa passagem no Egito através das forças dos Ramsés, que até hoje também nos chegam das nossas edições, dos nossos trabalhos, e especialmente temos na Cruz do Caminho a força presente dos Ramsés e do Povo das Águas através da presença de Iemanjá. Esta foi a grande raiz nossa. Tivemos uma incorporação, uma reencarnação de Tia Neiva como Cleópatra, a grande rainha do Egito, que foi encarregada pela espiritualidade de fazer a integração com a corrente grego-romana através de Júlio César e de Marco Antônio. Essa história que todos sabem do grande amor que foi de Cleópatra e de Júlio César, fazendo a integração dessas coisas. Temos então a outra raiz, a manifestação da raiz egéia, que foram os hebreus, que culminou com a grande conquista desta região da Palestina, que até hoje se briga nela, porque aqui havia outros povos que vieram da Mesopotâmia, e assim a Palestina estava no tempo de Cristo. Quando Cristo nasceu, vindo de uma linhagem de reis hebreus, estes hebreus já estavam misturados com aqueles semitas que vieram através da África, que se misturaram com os árabes e que chegaram aqui com a projeção sempre da nossa raiz dos Himalaias. Segundo o Trino Tumushi, a raiz dos Himalaias projetava, nesta época, esta região com uma força grandiosa, ajudando, e os lamas tibetanos, agindo junto a este povo da Galileia, junto aos discípulos, como fazem hoje os nossos mentores conosco, pela força do Espírito, orientando, preparando a chegada de Jesus. A história da Bíblia é uma história realmente fantástica, porque nós vemos o comportamento social sobre o nosso prisma hoje, de um rei Davi, Salomão, enfim, dessas grandes figuras desse povo hebreu,
especialmente de Moisés, que foi o responsável pela condução deste povo no cruzamento com a raiz grega, porque Moisés foi criado como um príncipe grego, o príncipe egípcio, e foi então conduzindo o seu povo para a Palestina. E aí nós vemos mais uma vez as raízes se encaminhando, se completando, fazendo o fecho que nós vamos ter mais à frente, mas chegando aqui com Jesus. Aqui em Jerusalém, uma cidade que não encontrou paz até hoje, já foi destruída várias vezes, se concentrou então nesta época toda esta força, se concentraram nas linhas das diversas raízes, inclusive com a chegada dos reis magos que vieram da Mesopotâmia, trazendo as suas raízes, já sabendo, já tendo conhecimento de que aquilo estava acontecendo realmente. Aqui é uma curiosidade, porque a gente vê várias representações de Jesus. Uns fazem de uma forma, de outra, e esta representação aqui do rosto de Jesus foi tirada agora um computador da imagem que está no Santo Sudário e que foi comprovada que realmente pode ter sido. Eu digo pode porque não existe nenhuma afirmação categórica de que tenha sido Jesus que esteja envolvido no Santo Sudário. Mas se foi, este é o rosto que teria no nosso plano físico este corpo que foi envolto pelo Santo Sudário e que, segundo a tradição, seria Jesus. Teríamos então uma fotografia 2 séculos depois de Jesus. Jesus que veio trazendo toda uma revolução, juntando todas aquelas linhas das diversas origens nossas para trazer a força do amor, colocar na humanidade a dose do amor, da tolerância e da humildade que nós iríamos reviver com Tia Neiva. Aqui nós temos a expansão do cristianismo 1 século depois de Cristo. E nós vamos vendo, e é interessante, que aqui, na Europa, esta região da Europa, sempre foi o centro do desenvolvimento da humanidade. É a nossa civilização mais antiga, é onde nós temos, aqui vieram as forças, as linhas dos hiperbóreos. Daqui vieram as forças dos Himalaias e da Mesopotâmia. Aqui foi gerada a força da Egéia. E toda essa extensão em volta do Mediterrâneo sempre foi fruto de conquistas, porque integravam este centro, vamos dizer, seria o centro da Terra em termos de evolução, de espiritualização. E esta é a expansão 1000 anos depois de Cristo, com o trabalho dos discípulos e depois de monges, estava evoluindo exatamente em cima desta região, sempre marcada pelas mudanças, pelas modificações na Europa e seus arredores. Aqui nós temos São Francisco de Assis, que foi uma reencarnação de Pai Santa Branca. São Francisco de Assis foi o que trouxe, principalmente a Igreja Católica, que já estava há 1260 anos, implantada aqui na Terra, mas São Francisco, nesse espírito de Pai Santa Branca, trouxe a lição de humildade, de amor, especialmente ao lado de Clara de Assis, que era sua alma gêmea, Mãe Ara, que fizeram naquele século XIII, onde havia
tanto desperdício da parte material em detrimento da parte espiritual, ele trouxe aquela lição de fé, de amor, de trazer perante o Papa na época. São Francisco, vocês talvez muitos conheçam a história, outros não. Ele era filho de um grande comerciante em Assis, uma cidade da Itália, mas ele se revoltou quando viu a forma que eram tratados os empregados do seu pai. Ele tinha uma grande venda de tecidos, uma loja grande, fazia tingimentos, e um dia Francisco se revoltou contra aquela forma, que eram verdadeiros animais ali trabalhando sem condições. Ele então resolveu, deu um monte de fazendas para todos, o pai estava viajando, libertou todo mundo, dispensou, e quando o pai dele voltou, achou que ele estava maluco. Então, meu filho ficou maluco, aquela coisa toda, e houve uma série de acontecimentos que levaram Francisco, então, a se libertar do pai. O pai havia levado ele na praça pública, diante do bispo, que era naquela época a maior autoridade, para que julgasse se ele estava maluco ou não, se ele tinha tido o direito de dar os bens dele e da família, que ele deu para os empregados, distribuiu pelos pobres. Então Francisco, ali perante aquele público que estava assistindo ao acontecimento, ele ficou nu, se despiu, pegou a roupa e entregou para o pai. Isto aqui você me deu, eu te devolvo. E saiu, e foi. Havia aquelas igrejas que já estavam deterioradas, e onde ele teve uma revelação, porque quando ele foi, ainda estava sob o jugo de seu pai, ele foi feito cavaleiro para lutar numa daquelas guerras que constantemente havia, e ele chegou numa capela e ouviu uma voz dizendo que ele tinha uma missão muito maior do que combater, do que se arriscar diante de outros irmãos. E ele voltou e foi preso porque estava desertando, zombaram dele e já deram ele mesmo como maluco. Ele foi para uma igreja que estava caindo, estava em ruínas, porque ele ouvia a voz de Deus dizendo a ele que ele tinha que construir uma igreja. E ele achou que a missão estava naquela igreja. Foi com muito sacrifício, ele sozinho primeiro, carregando as pedras, fazendo, depois outros se juntaram. Ele e Clara estavam sempre juntos. Clara tinha sempre aquele amor profundo por ele, mas não conseguia entendê-lo bem, mas resistia àquela ideia que o pai dela dizia que ela tinha que se casar com um homem, tendo até marcado o casamento. E Francisco, construindo igrejas, conseguiu ajuda, se juntaram a ele outros espíritos, missionários, abnegados, e ele começou a reconstruir a igreja. Fez aquela, depois ficou aguardando a comunicação de Deus, se realmente ele tinha satisfeito aquele pedido. E não houve nenhuma manifestação. Ele então se dedicou a uma outra igreja. E assim ele fez várias vezes, e os seus companheiros foram aumentando em número, ajudando. Havia parcelas da população que ajudavam, davam sempre comida, alguma coisa, e eles naquela abnegação, até que ele ouviu a voz de Deus que dizia: Francisco, eu não quero que você construa templos de pedra nem de madeira, eu quero que você construa um templo do coração dos homens. E ele entendeu então que a sua missão era muito mais além do que aquela que ele se tinha proposto. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos, e naquela época a igreja era a maior proprietária das terras. Sempre que havia aquelas conquistas, a igreja chegava e pegava, como a gente diz, a parte do leão. Vocês veem aqui no Brasil a quantidade de terras que a igreja católica tinha, porque os portugueses, quando descobriram o Brasil,
cada vila, cada cidade que começava, a grande parte era dedicada à igreja. E Francisco, com esta preocupação, ele fez a ordem franciscana, que não tinha coisa alguma. Era proibido ter bens próprios. Era aquela abnegação, viviam da caridade, daquelas condições que eles podiam ter. Tem várias passagens muito interessantes contando esta simplicidade dos franciscanos. E acontece que, como Clara estava comprometida através de seu pai com o nobre, foi marcada a data do casamento. Então Clara, no dia do casamento, enquanto todos estavam se preparando para a festa, ocupados ali com aquelas pessoas que tinham sido convidadas, ela aproveitou, fugiu e foi encontrar com Francisco e pediu que a transformasse em freira num convento que havia junto de onde Francisco estava. E o pai dela saiu com o noivo, desesperado, buscando por ela, e quando chegaram, encontraram ela já com os cabelos cortados, já transformada numa freira, e não puderam fazer mais nada, porque a autoridade na época da igreja era muito superior ao pai de Clara. E assim os dois se juntaram numa missão. As Clarissas, essas irmãs Clarissas, foram fundadas por Santa Clara, Clara de Assis, nossa mãe Yara. E assim, as Clarissas de Assis e os franciscanos de Assis se transformaram naquele exemplo do amor, da humildade e da tolerância. É uma das passagens mais grandiosas que nós temos de um Espírito na Terra, esta união dos dois, inclusive de tal forma que Francisco, revoltado com a grandeza que o Vaticano tinha na época, cheio de ouro, aquela pompa, ele vai falar com o Papa, porque ele queria regularizar a situação da sua ordem, e com muita dificuldade ele consegue passar pelos guardas do Vaticano, porque viam era um padre tão pobrezinho, descalço, que chegava todo remendado para falar com o Papa, quando todos se paramentavam, se enfeitavam, punham suas joias, e ele foi repelido. E já ia saindo quando o Papa avistou da janela e viu dele uma figura que ele tinha visto em sonho, que era uma torre imensa que representava a Igreja Católica da época, ameaçando ruir, e vinha um fradezinho muito humilde, muito pobrezinho, e segurava e reequilibrava aquela torre. E o Papa, com a vista da janela, reconhece nele aquela figura que ele tinha visto em sonho, salvando a igreja, que atravessava na época uma crise muito séria em função da política, de ambições materiais, enfim, de tudo aquilo que representava todos os interesses materiais na terra, menos a vontade de Jesus. E então ele é recebido pelo Papa, tem todas as honras, e o Papa consegue regularizar a ordem dos franciscanos de Assis, e ele volta muito feliz e vai comemorar. E depois, quando ele faz uma viagem, já na época das cruzadas, ele faz uma viagem até o Oriente e quer falar com o califa, que era a autoridade máxima do Islã, e vai ao califa sozinho e diz ao califa que ele representa o Deus, não o Deus que seja verdadeiro, mas o Deus de todos os homens, e que em vez de se gastarem dinheiro e vidas com aquelas guerras, que pudessem viver todos como irmãos. E o califa fica muito assustado de ver aquele homem que sozinho atravessou aquelas áreas de combate, sobreviveu no deserto para chegar até ele, e lhe diz que ele pode partir em paz, que ele pode falar que se houver realmente tudo aquilo que ele disse que existia no coração dos ocidentais, que ele certamente cessaria com a guerra. E enquanto ele faz essa viagem, havia um outro frade franciscano, mas que tinha
tinha suas ambições, que tinha aquela tradição de fazer uma ordem poderosa, tinha ido ao Vaticano e tinha conseguido um estatuto novo para a ordem, dando que ela tivesse propriedades, construiu coisas fantásticas, e quando ele volta, ele encontra aquilo tudo virado, tem aquele desapontamento e se recolhe, já estava um pouco adoentado. Ele se recolhe num refúgio, numa gruta, e ali praticamente só tem assistência de Clara, de suas chaleiras, de suas irmãs, e venha a falecer praticamente iluminado, porque viu que surgiu em suas mãos, em seus pés, os estigmas de Cristo. Os estigmas que davam, não que aquilo fosse importante para o Espírito, mas que davam à humanidade o testemunho do apreço, do valor que Jesus dava àquele Espírito. E assim foi essa passagem de Pai Santa Branca como Francisco de Assis. O pessoal que vai fazer a oração de espada, somente um médico que vai fazer a oração de espada é o Nico Barros, lá no Pajezinho. Só que ele tem que documentar, fazer as fichas. Então, de uma obra que dá o exemplo de como foi a situação religiosa nessa Idade Média. É Dante Alighieri apresentando a Divina Comédia, uma obra que é a mais famosa dessa época e que foi o testemunho de Dante fazendo aqui os mundos que ele teria visitado. Tudo isso ele fez de uma forma que pudesse enganar as autoridades eclesiásticas. Ele conta uma história, mas que nós sabemos na realidade que aquele espírito foi conduzido e contou cada um desses planos espirituais, desde aqui do plano mais alto até as áreas onde se chamava o inferno. Ele tem o inferno, o purgatório e o céu. O inferno aqui embaixo, o purgatório na fase intermediária e o céu aqui em cima. Então, essa perseguição religiosa se fez de tal forma que quantos foram queimados como bruxos, eram médiuns, eram pessoas que tinham esta mediunidade aflorada e conseguiam fazer previsões, conseguiam fazer curas, mas recebiam esta pecha de feiticeiros e eram queimados, destruídos, e foi uma época negra de perseguição a qualquer tipo de manifestação mediúnica. Temos na Divina Comédia uma lição dos diversos planos espirituais contados de uma forma como uma história. Isto é o que resta da raiz africana. Na região do Zimbábue, estas colunas de pedra com cerca de 12 a 13 metros de altura, elas não têm qualquer entrada, elas foram erigidas na área onde se formou a nossa raiz africana. A África como um país, como uma região também de espíritos, de homens ainda em elevação muito pequena de noções sociais, noções técnicas, ela teve um processo muito grande de desgaste e um sacrifício bem maior de todo este grupo capelino que aqui chegou e que formou, talvez por força da sua própria condição de isolamento, de não poder se transmitir através daquele povo local, eles tiveram aqui uma concentração que determinou a formação do oráculo de Ariano. Desse oráculo de Ariano saíram as linhas que vieram através dos zenófios, dos mongóis, para o Brasil no tempo da escravidão. Esta raiz africana se expandiu pelo litoral leste da África,
E encontram-se nessas regiões litorâneas várias construções, várias cidades de pedra, que até hoje os exploradores, os pesquisadores não conseguem explicar, e que vão desde aquela zona central do Zimbábue, onde houve o estabelecimento dos capelinos, ela vai subindo pela costa da África até chegar no Mar Vermelho, e do lado da Península Arábica nós vamos encontrar o grande elo desta corrente africana com a corrente hebreia, que é o Palácio da Rainha de Saba. Só restam praticamente essas ruínas, mas aqui se desenvolveu uma civilização poderosa, especialmente dos núbios, que deram ao lado da Península Arábica o reino de Sabá, e a Núbia na África, junto ao Egito, formando uma série de dinastias núbias, a força integrada da raiz africana com a egípcia. E assim nós temos na nossa estrela de Meru, na estrela de sublimação, os núcleos de Amon-Ra. Este encontro desta nossa origem com as forças do Egito, junto às fêmeas que vão participar do trabalho. Os seus mestres representam os núcleos de Amon-Ra, isto é, esta força cruzada com a força dos egípcios. Dentro da força africana, da raiz africana, também uma força que se distingue pelo seu envolvimento, pela sua união, foi a trazida por Maomé. Aqui nós vemos esta região, é exatamente onde se desenvolveu o reino de Sabá. Esta parte aqui foram os núbios e os árabes que estavam formados aqui, recebendo a parte da raiz africana e a parte que veio da Atlântida através dos semitas. Eles se fizeram aqui presentes em toda esta região. Porém, eram tribos muito dispersas. Havia uma série de deuses, havia uma confusão muito grande quando surge Maomé. Maomé já havia o cristianismo sido implantado, mas Maomé fez a unificação dessas forças. Ele fez